Muito bem, meus amigos, vamos lá. Estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 3. Da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. Nós estamos na separação da alma e do corpo. Finalizando aqui esse nosso item, o próximo item vai ser sobre a perturbação espiritual, mas finalizando então essa parte da separação da alma e do corpo, a gente vai então aqui tratando, de todos os detalhes, todos os aspectos que são importantes aqui para o nosso entendimento. Muito bem, nós vimos então, estudando aqui o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, Kardec então ele trouxe, nós vimos aqui do item número 1 ao número 5, nós vimos no item número 5, só para a gente recapitular, ele colocou assim, estabeleçamos em primeiro lugar e como princípio os 4 seguintes casos que podemos reputar situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Então ele coloca 3 pontos que são pontos de referência. E a partir dali, para mais ou para menos, nós vamos encontrar essa infinidade de situações, de variações, dadas as condições morais de cada um de nós. O primeiro item, ele coloca assim, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Isso com relação às repercussões que o corpo físico pode gerar no espírito. E a gente vai perceber que em muitos casos em que há o óbito do paciente, dada a conexão fluídica, a atração magnética que existe entre perispírito e corpo, aquilo que acontece no corpo repercute sobre o espírito. Então, quando existe essa desconexão completa, nada mais do que acontece no corpo físico acontece no perispírito. A gente vê esse caso, aquele cuidado que Emmanuel traz para nós e que traz tantas preocupações, como é o caso, por exemplo, da cremação. Um assunto que acaba despertando em nós esse interesse, ao mesmo tempo um certo temor, porque em muitos casos em que acontece a cremação imediata ao óbito, o processo de desprendimento do espírito ainda não está completo. E aí Emmanuel alerta que pode haver ali uma repercussão, principalmente porque o perispírito acaba sendo quase que arrancado do corpo físico, além das sensações que o espírito guarda. Então, são situações variadas que a gente vai encontrar. No segundo, se nesse momento a coesão dos 2 elementos estiver no auge da sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. É o caso, por exemplo, do suicídio, ou o caso, por exemplo, de óbitos que acontecem em acidentes violentos, principalmente quando há uma negligência por parte do encarnado. É o caso, por exemplo, que nós vemos hoje, infelizmente, com muita frequência na nossa sociedade, jovens, por exemplo, que dirigem alcoolizados em alta velocidade, e acontece ali um acidente, acontece esse óbito, e naquele momento, então, essa ruptura acontece de uma forma bastante dolorosa. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. É o caso que nós temos de pessoas que vivem doenças degenerativas que vão ali gradualmente tornando o corpo cada vez mais débil, cada vez mais fraco, e portanto essa conexão entre corpo e perispírito vai se desfazendo com muita facilidade. No momento em que acontece o óbito, o espírito simplesmente ali ele se desata, digamos assim, dos últimos laços que prendem o corpo, que vinculam o corpo ao perispírito. Então essa é a situação das mais tranquilas, das mais naturais que vão acontecendo. Eu estou aqui no livro Céu e Inferno, no capítulo 1 da segunda parte, no item número 5. Eu estou lendo o item número 3 agora, aqui o terceiro tópico desse item número 5, Andréia. Tá? E depois a gente vai entrar no número 6, que vai ser o item novo que a gente vai abordar. Número 4, a quarta situação que Kardec coloca, se após a cessação completa da vida orgânica, existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. É isso. É que a gente está fazendo esse complemento, para finalizar esse item sobre a separação da alma e do corpo.
Então, nesse último caso, é aqueles em que acontece o óbito, mas o espírito resistente à desencarnação, por apego, por temor e tudo mais, a gente lembra do Missionários da Luz, né, onde André Luiz relata um caso desse. Para nós, o corpo entrando em colapso e o espírito ainda apegado. E aí é que são aqueles casos que nós vamos encontrar, por exemplo, onde nós temos ali, né, nas chamadas necrópolis, né, ou nos cemitérios, nós veremos ali muitos espíritos ainda presos aos seus corpos, pelo fato, né, seja por uma punição, que nós não conhecemos exatamente tudo o que acontece no plano espiritual, tanto assim que a gente já viu Kardec aqui mesmo no Céu e Inferno, ele comenta sobre um espírito endurecido de uma mulher, que ela desencarnou e ela se via no escuro. E Kardec coloca exatamente isso, que esse escuro onde ela se encontra pode ser o caso de uma punição que ela está sofrendo. Então pode ser uma punição imposta, ou o próprio espírito pode gerar para si mesmo essa situação. Então eu trouxe aqui quatro situações diferentes, mas nós temos ali, como Kardec comenta, né, situações infinitas que vão ali se encaixando em cada um desses quatro, né, ou se aproximando mais de um do que de outro, né? Então, muito bem, Kardec completa assim: daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos dolorosa, e finalmente que, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Nós vamos lembrar que o Frederico Figner comenta sobre isso, como foi a sua desencarnação, e nós tivemos, num estudo que foi feito, nós chegamos até a fazer isso num dia de finados. Nós pegamos um texto do livro, eu não me recordo se é o livro Instruções Psicofônicas, do Humberto de Campos, através do Chico, em que nós temos aquele artigo, né, que foi trazido, aquela crônica, que fala do espírito assim: se você vai escolher um dia para morrer, não escolha o dia de finados, e se for dia de finados, escolha um dia de chuva. Exatamente, primeiro porque o dia de chuva espanta todo mundo do cemitério, e segundo porque o dia de finados é aquele dia em que mais se intensifica a dor das pessoas pela perda dos seus entes queridos. Então escolha desencarnar num dia comum. E ele vai relatando então que ele desencarna, e aí ele vai acompanhando, né, todo o processo de sepultamento dele mesmo, e ele vai junto com o corpo que vai ser sepultado, não por punição, ele vai por instrução. E ele comenta que durante o trajeto onde o corpo dele vai sendo levado no cemitério, ele é abordado e vê ali uma quantidade enorme de espíritos ainda vinculados magneticamente ao cemitério, né? Então eu acabei não tendo aqui, me lembrei agora desse artigo que a gente já chegou a ler, mas é bastante interessante a gente ver que nesse caso, quantos espíritos sofrem ainda, né? Pois é, André, ali aqui esse artigo ele é bem instrutivo, curioso para nós, mas ao mesmo tempo denota ainda a grande dificuldade que nós, tendo uma visão materialista da vida, temos dificuldades de retornar para a nossa pátria natural, que é o mundo espiritual, né? Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui então, que era só uma revisão que a gente fez desse último item. Número 6, Kardec diz assim, lembrando que nós temos 15 itens, então a gente vai fazer uma leitura aqui um pouco mais ágil, para a gente poder terminar, né, no dia de hoje esse nosso item que se encontra pendente e começarmos na semana que vem o próximo item. Número 6. Na transição, número 6, agora o item número 6. Na transição da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação, que por acaso é o próximo item, é o próximo tema que a gente vai estudar no Livro dos Espíritos. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisia momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como breve veremos.
A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de sono profundo. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-lhe sensações deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outros, é qual horrendo pesadelo. Então a perturbação, eu me recordo inclusive que quando eu comecei a estudar a doutrina, aqui no Pautalk inclusive, em algumas salas, se falava sobre essa perturbação. E essa perturbação eu imaginava assim, perturbação é alguém perturbado, irritado, e eu entendia dessa forma. E não essa perturbação que Kardec coloca, que é esse estado, na verdade, em vez de usar essa expressão perturbação, nós colocaríamos desorientação. Seria assim uma expressão mais correta para esse momento que o espírito vive. E nessa desorientação, onde estou, quem sou eu, o que aconteceu, cadê tal coisa e tal, nessa desorientação, alguns espíritos passam por esse período de um modo breve, porque é natural, porque no momento em que ele faz essa transição, ele perde um pouco das referências da sua própria condição. Se ele tem consciência, por exemplo, a respeito da desencarnação, da realidade do mundo espiritual, a respeito da morte, ele vai pensar que o que será que está acontecendo? Será que já acabou? Será que já começou? Eu não estou entendendo exatamente. Agora, para aqueles que não têm esclarecimento, somado a isso, ainda o apego ao mundo material, as suas viciações, os seus conflitos conscienciais, esse momento para ele é aquele pesadelo em que ele tenta fugir e não consegue se encontrar. Então pode ser realmente, como Kardec coloca, e essa expressão é bastante verdadeira, a partir de alguns depoimentos que nós acompanhamos de espíritos, um verdadeiro horrendo pesadelo. Algo bastante, inclusive a ponto de trazer um tal grau de perturbação que o espírito fica ali quase que num estado de insanidade. O próprio André Luiz comenta sobre a sua própria condição lá no plano espiritual já, em que ele tinha toda aquela angústia de não saber o que aconteceu, de ouvir aquelas pessoas gritando, sofrendo, a mesma coisa com Camilo, no caso de um suicídio, que ele também, ele relata, por exemplo, que ele não conseguia ver, pelo fato dele ter ali, a partir da lesão que ele provocou com o disparo que ele deu para provocar o suicídio, para provocar a sua desencarnação, ele tateava túmulos sem saber o que era. Um lugar gosmento, lamacento, sepulturas que ele ia tateando, algo extremamente perturbador e angustiante. Então esse estado de perturbação, ele se torna mais intenso, se torna mais doloroso, conforme o espírito mais se distancia de uma condição harmoniosa de espiritual. Quanto mais apegado, mais doloroso para ele é. Brás colocou nessa dura realidade, eu sinto até comigo, uma hora estou lá, pensando o cara estar. No caso, Brás, essa perturbação também acontece muitas vezes com pessoas que passam por simples desdobramento. Esse desdobramento, aquele momento de emancipação em que o indivíduo, adormecido principalmente, ele dorme, e aí então nesse desdobramento ele começa a ter uma percepção da realidade espiritual que pode ser tranquila ou pode ser bastante perturbada, e que ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Ele mesmo sente essa confusão. Onde será que eu estou? Cadê minha casa? Cadê minhas coisas e tal? E de repente ele acorda num sobressalto de um pesadelo. Então esse momento de emancipação também provoca aquilo que ele pode antever desse momento da desencarnação, claro, guardadas as devidas proporções. Os corpos são parecidos demais, o perispírito e o carnal, porque o próprio espírito não consegue perceber a sutileza do perispírito, já que ele se vê como um ser encarnado. Que é o que acontece quando nós encontramos no plano espiritual, desses tantos depoimentos que chegam para nós, espíritos que vivem uma realidade material no mundo espiritual, sem sequer se dar conta que ele não pertence mais a esse ambiente.
Então essa é a perturbação, e a gente depois vai detalhar um pouquinho mais a partir das questões que Kardec traz para nós lá no Livro dos Espíritos. Número 7. Vamos lá. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência. Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia e, depois, as angústias da perturbação. Demo-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. Então aqui Kardec fala sobre esse último alento. Ele acaba não sendo, por exemplo, quando nós lemos aquele artigo que eu trouxe para vocês, falando sobre o processo natural da morte física, então foi trazido para nós assim, que geralmente quando acontece uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, é natural e é óbvio que o paciente se torne inconsciente. Ele perde a consciência por falta de oxigenação, lembrando ali que o cérebro tem aqueles de 4 a 6 minutos para entrar em processo de degeneração. Por isso que, no caso de uma ressuscitação cardiorrespiratória, é muito importante que dentro desse intervalo haja ali uma ação rápida daqueles que estão trabalhando. Exatamente porque nesse período é o período que o cérebro mantém ali a sua integridade das suas células nervosas. Se por acaso passa desse tempo, começa a haver essa decomposição, e a gente lembra que as células nervosas, isso aí a gente pega lá nos livros da escola, a célula nervosa ela não é capaz de se regenerar. Portanto, ela começa a provocar lesões no cérebro. E quanto mais graves são as lesões, mais incapacitado o cérebro fica, e daí acontece a morte cerebral. Acontecendo a morte cerebral, ou tendo esse período de inconsciência, é claro que o indivíduo então perde completamente ali a lucidez do que acontece, até mesmo a inconsciência, e não raras vezes o espírito também fica inconsciente. Tanto é assim que a gente vê, por exemplo, nós já tivemos inclusive uma entrevista que nós fizemos com uma anestesista num dos nossos trabalhos, para entender exatamente como acontece a anestesia. E aí então ela foi explicando que existe ali todo o processo medicamentoso, depois tem ali a parte de oxigenação, onde nós ficamos inalando aqueles gases que provocam aquela nossa inconsciência para que aconteça ali o procedimento cirúrgico. E quando o espírito, então, no caso de nós encarnados, estamos vinculados ao corpo físico e acontece a anestesia do corpo, é natural que o espírito também passe por isso. Ele acaba, por consequência, pela influência do corpo físico, afetando também a consciência do espírito. Isso na maioria das vezes. Aqueles casos em que isso não acontece são casos que vêm sendo estudados, por exemplo, através da experiência de quase morte, a EQM. Quando então o indivíduo inconsciente está consciente espiritualmente, mas na grande maioria das vezes a influência da matéria ela é muito direta sobre o espírito. Então, por exemplo, um espírito que se alcooliza, a partir do momento em que o corpo é alcoolizado e o cérebro começa a se desorientar por causa do efeito dessa substância, é natural que o espírito também se torne inconsciente ou se torne desorientado. Então é uma relação muito íntima que existe entre um e outro. Então no processo de morte acontece essa desorientação, acontece essa inconsciência e o espírito também fica inconsciente. Portanto, ele não percebe exatamente em qual momento ele dá aquele último suspiro. Porque estando inconsciente, o corpo simplesmente morre biologicamente, o espírito pode ou não se desprender com maior facilidade. Então, o que Kardec coloca para nós aqui é exatamente isso, ele diz assim: demo-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral. Quando ele fala, por exemplo, ali, porquanto a intensidade e a duração do sofrimento, a razão da afinidade e tal,
Acho que eu estava no item anterior. Mas aqui a gente está vendo, por exemplo, né, que há aqueles casos em que o espírito fica consciente, acompanhando detalhadamente cada um dos processos, cada uma das etapas da desencarnação. E não raras vezes também ele acaba sofrendo muito, exatamente vivendo aquele pesadelo, aquela inconsciência que ele não consegue controlar. Então isso aqui é o que Kardec coloca nesse item número 7. Vamos para o 8º aqui então, para a gente continuar aqui o nosso roteiro. 8º. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e os gozos materiais. Então a gente lembra que esse apego, essa afinidade, é aquele espírito que vive em função da sua realidade material. É aquilo que ele acredita ser, é aquilo que ele acredita possuir, é aquele grupo no qual ele acredita estar. E aí então a vida material para ele é a única realidade. E como se isso não bastasse, ele utiliza essa vida material para a satisfação dos seus prazeres mais primitivos, dos seus prazeres animais, digamos assim. Porque o que a gente vai lembrar, algo muito importante da gente considerar. O fato de alguém acreditar que a única realidade é a realidade material, isso não reflete o seu estado moral. Porque nós temos pessoas, por exemplo, que se consideram ateias, vendo a realidade material como sendo a única da sua existência, mas é uma pessoa que tem valores nobres. O seu aspecto espiritual, a sua espiritualidade, lembrando que a espiritualidade ela se dá de modo vertical, quando ele se conecta com Deus, com suas divindades e tudo mais. Nesse caso desses ateus, esse elemento não existe, porque ele não acredita que haja nada além da matéria, e essa espiritualidade se dá na vertical, na horizontal, quando ele se conecta com o seu grupo através do espírito de fraternidade, de solidariedade, de empatia. Então ele é uma pessoa que tem essa espiritualidade horizontal bastante desenvolvida, uma pessoa solidária, uma pessoa amorosa, respeitosa, que vive, né, do modo mais equilibrado dentro do seu meio social. Mas ele não acredita que exista nada além do mundo material. Então ele vai vivendo a sua realidade material, mas sem necessariamente se permitir vivenciar os apegos do vício, o vício em todas as ordens, não apenas vícios químicos, mas, por exemplo, né, o vício da agressão, o vício da arrogância, são ali elementos que vão deteriorando a sua personalidade. Então, acreditar é uma coisa, viver em função de é outra coisa. Ele acredita que a matéria é a única coisa, mas espiritualmente ele é um espírito que, por motivos diversos, ele deixou de acreditar em Deus, deixou de acreditar nessa realidade espiritual. Por uma frustração, por uma educação, por uma cultura, seja ela como for. Mas intimamente ele é um espírito que vem se desenvolvendo a partir dos seus valores. Agora, há aqueles que muitas vezes acreditam na realidade espiritual, mas tem essa dupla personalidade. Ele tem essa personalidade de ter uma crença, mas tem aquela personalidade de viver em função da matéria. E nós vamos encontrar em nós mesmos muitas vezes isso. Eu sou espírita, eu sou estudioso, mas eu adoro as coisas do mundo material. Então, mesmo acreditando nisso, ainda terei dificuldade de me libertar, porque o meu interesse verdadeiro não está no mundo espiritual. O meu interesse verdadeiro está no mundo material. Então é o caso que Kardec coloca. Ao contrário, aí ele traz para nós aqui um outro aspecto. Ao contrário, nas almas puras, e a gente coloca esse puras desde aqueles efetivamente puros até aqueles que vão se desenvolvendo dentro dessa pureza, nesses mais variados graus. Mas eles tendem a se espiritualizar muito mais. Dá um ok, pessoal, por gentileza? Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, obrigado, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão
e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Posto isso, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos seus últimos transes. Então aqui primeiro Kardec fala do estado consciencial de cada indivíduo. Ele pode, os seus interesses, estarem voltados para a satisfação dos seus prazeres primitivos, ele pode estar muito mais voltado para os interesses espirituais, em que ele cultiva os seus melhores valores, ele vive em função dessa realidade espiritual. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que Kardec coloca para nós agora não é apenas algo que independe dos fatores externos, porque o seu estado moral é uma escolha que o espírito faz. Agora, há fatores externos que influenciam e que o espírito não tem controle, que é o caso, por exemplo, do gênero de morte que ele vai ter. Alguém que desencarna a partir de uma condição que vai evoluindo até chegar ao óbito, ou vai degenerando até chegar ao óbito, o espírito vai então se desprendendo naturalmente e muitas vezes vai até aceitando essa realidade. Nós já tivemos aqueles casos, né, de conversar, aqueles casos não, tivemos aquelas instruções de conversar, por exemplo, com médica, que chegou a conversar conosco, né, principalmente nós lá do Espiritismo.net, que era uma médica que trabalhava com cuidados paliativos. Então ela lidava com pacientes que inevitavelmente iriam a óbito, porque a doença estava progressiva, era uma doença grave e que não tinha nada a ser feito dentro dos recursos atuais da nossa ciência. Então o médico dizia para ele assim: infelizmente o senhor vai a óbito. Agora é uma questão de trabalhar psicologicamente como vai lidar com isso nas suas relações, nos seus apegos, nas suas crenças a respeito dessa nova realidade. Então é algo definitivo. Então simplesmente, sim, você vai morrer. A partir dali então o espírito começa a se trabalhar. Então esse é um caso em que mentalmente ou ele pode agravar a sua condição, dependendo do medo que ele carregue, ou ele pode facilitar a sua condição aceitando e se trabalhando, que é algo que hoje nós temos trabalhos da psicologia, da medicina, que cuidam bastante dessa parte, né? Aqueles casos em que pacientes, por exemplo, os médicos dizem: olha, leva seu familiar para casa, porque nós não podemos fazer mais nada aqui. Ele vai ser medicado, ele vai ser sedado, até o momento em que, infelizmente, o corpo dele vai deixar de resistir, né, e vai simplesmente a óbito, né? Então, por isso, nós temos esses casos. Então, pode ser consciencialmente positivo ou negativo, dependendo do espírito. Agora, nós temos os casos, por exemplo, de morte violenta, em que essa violência pode provocar no espírito uma determinada reação. Nós vemos ali acidentes, por exemplo, né, recentemente. Infelizmente, nós temos visto acidentes de violência dentro da nossa sociedade, acidentes aeronáuticos, catástrofes que vêm acontecendo, catástrofes naturais como enchentes, desabamentos, temos as guerras acontecendo. Então, dependendo do espírito, o modo como ele vivencia aquela experiência, isso provoca sobre ele também um determinado estado de ânimo. E isso pode ser algo bastante problemático. O Brás colocou: eu já trabalhei pessoas em estado final explicando as belezas do mundo espiritual e a semelhança dos corpos de carne e de espiritual, né? Isso é bacana, né, Brás? E tem aquelas pessoas que quanto mais próxima elas ficam da morte, mais desesperadas elas se encontram, o que acaba agravando mais ainda o desprendimento, acaba complicando cada vez mais o seu desprendimento. Vamos lá, item número 9, para que Kardec vai falar um pouquinho sobre isso. Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real,
isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de um ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Então a gente vê assim que, nesse primeiro trecho que Kardec apresenta, é aquele indivíduo, nós esperamos estar nessa condição, favorecer tanto assim a nossa desencarnação no momento oportuno, que é aquele caso em que o espírito tem consciência da sua realidade, a ponto de, no momento em que o corpo se desliga, o espírito já está acompanhando esse processo com absoluta tranquilidade, inclusive sendo assistido por espíritos amigos. Nós vimos isso com o Frederico Figner no livro Voltei. No homem materializado e sensual, lembra que materializado, a matéria é o que importa para ele. Sensual é aquele que vive em função das sensações. Sensação de poder, sensação de estímulos ao corpo físico, sensação de tudo aquilo que o mundo material oferece para nós. Então, no homem materializado e sensual, que viveu mais do corpo do que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E, quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões de agonia são indícios da luta do espírito que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Então aqui é o que nós vimos aqui nas duas situações. E aqui nós vamos lembrar, por exemplo, quando ele fala que quando as convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, é essa reação que o espírito tem à ideia da morte, à ideia do nada, à ideia do vazio, a ideia até mesmo que ele tenha aquela vaga noção dessa realidade espiritual, a ideia do próprio julgamento, da consciência cobrando as ações que ele teve durante a sua vida. Nós vamos acompanhar, nós estamos já avançando lá na nossa revista espírita, nós estamos estudando sobre a organização do espiritismo. Então nós estamos estudando esse processo. Terminando esse artigo que Kardec publicou, o próximo vai ser ali um necrológico, ou seja, vai ser ali o registro da desencarnação. E quem desencarnou nesse caso foi o Sr. Jobard. O Sr. Jobard é aquele correspondente da Bélgica, um assinante bastante ativo lá com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele tinha enviado uma comunicação para Kardec dizendo: quando eu desencarnar, eu peço que me evoquem para que eu possa relatar para vocês as minhas experiências. Porque ele era um espírita convicto, estudioso e ativo. E ele viu que, nesse momento da desencarnação, ele poderia trazer uma contribuição significativa explicando exatamente o que ele experimentou. Então, quando nós terminarmos a Organização do Espiritismo, a gente vai entrar nesse artigo, nessa comunicação em que ele traz esses detalhes, e a gente vai depois lembrar desse estudo que a gente fez a respeito desse trecho. Então, bem bacana a gente observar isso também. Brás colocou: Luiz Sérgio morreu de acidente sem saber que estava desencarnado. Ficou pulando na frente do corpo com medo do seu corpo fosse acidentado. E por sua vez, né, Brás, Patrícia, por exemplo, ela desencarnou, que se eu não me engano foi com aneurisma, foi com tumor cerebral que ela teve, e ela desencarnou com absoluta tranquilidade também. Pelo fato de já ser ali, né, uma jovem que participava ali do espiritismo, a família também era e tudo mais. Então a gente tem esses dois casos de espíritos que são autores e contaram um pouco da sua própria história. Vamos lá.
Foi aneurisma, né, Sandra? Obrigado. Aneurisma nada mais é do que o popular derrame, né? Então ela teve um derrame ali naquela faixa da juventude, de 20 e poucos anos, o que fez com que ela desencarnasse, né? Item número 10, vamos lá. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la. Então, como ele não tem nenhuma visão além da realidade material, ele tem medo do que tem do outro lado. É aquela coisa, né? Olha, você vai em direção àquele nevoeiro e você não sabe o que você vai encontrar nele ou depois dele. Então, portanto, eu resisto a entrar nesse nevoeiro. A mesma coisa acontece, o espírito começa a perceber que ele perde o controle sobre si mesmo e, portanto, a ideia da morte começa a fazer parte dos seus pensamentos e aí então ele fica cada vez mais resistente. O que é muito natural, até para nós que temos essa noção da realidade espiritual, nós teremos essa dificuldade de dizer, olha, está acontecendo. E a gente vai pensar, né, por exemplo, a minha família que está ficando, os meus interesses e compromissos que estão ficando. Será que do outro lado vai ser exatamente como eu espero? E é uma questão da gente fortalecer cada vez mais o nosso entendimento, né, fortalecer cada vez mais a nossa convicção sobre essa realidade, que mesmo diante dessa insegurança, e o próprio Frederico Figner também comentou sobre isso, é aquele momento em que ele fica inseguro, ai meu Deus, e agora? Né? Então, ai meu Deus, e agora? Confia e segue, né? Popularmente segura na mão de Deus e vai. Então ali é uma questão, vai com Deus, Brás. Então ali o espírito começa a se preparar para isso, né? Então quanto menos ele vê sobre a vida sobre a vida material, quanto menos ele vê sobre a realidade espiritual, mais a realidade material é onde ele se apega. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, ou seja, em vez de deixar as coisas acontecerem naturalmente, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Olha só, meses inteiros. E nós vamos ver pelo mundo afora pessoas que não têm qualquer noção ou interesse em ter essa ideia do mundo espiritual, em ter esse entendimento. E o espírito ali, como se não bastasse isso, ainda se encontrava absolutamente preso a essa realidade material, ele vai resistir cada vez mais. Continuando, ele diz assim, certo, nesse momento o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muitos se antecipou à morte. Mas nem por isso sofre menos, e o vácuo em que se acha, e a incerteza do que lhe sucederá, agravam-lhe as angústias. Dá-se por fim a morte, e nem por isso tudo está terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define se material, se espiritualmente. Luta e luta ainda, até que as últimas ligações do perispírito se tenham de todo rompido. A morte pôs termo à moléstia, a morte pôs termo, quer dizer, terminou, a moléstia efetiva, porém não lhe sustou as consequências, e enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. Então aqui, é por isso que nós vimos, né, a morte biológica é uma coisa, a desencarnação é outra. Então quando a gente fala que o espírito desencarnou, que tal pessoa desencarnou, nós estamos deduzindo que o processo terminou. Então quando a gente fala fulano morreu, quer dizer, o corpo morreu, mas ele continua vivo no plano espiritual e pode apresentar as mais variadas condições de acordo com esses termos que nós estamos aqui estudando. Número 11. Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompem-se suavemente. Depois, a confiança do futuro,
entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes, falo em encarar a morte qual redenção e as suas consequências como prova, advindo-lhe daí uma calma resignada que lhe ameniza o sofrimento. Após a morte, rotos os laços, nenhuma só reação dolorosa o afete. O despertar é lépido, desembaraçado, por sensações únicas, o alívio e a alegria. Então, por isso ele coloca ali em cima, quão diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. O espírito desmaterializado é aquele espírito que tem o entendimento e a vivência dessa realidade espiritual. E para ele, então, a desencarnação é algo que, claro, traz ali todas as dificuldades e angústias. A gente vai lembrar, por exemplo, no livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, a mãe do Chico, que era um espírito dócil, um espírito muito bom, um espírito que no plano espiritual experimentou ali experiências das mais elevadas e se tornou realmente ali um anjo da guarda para o próprio filho, mas a sua desencarnação não foi fácil. Porque era aquela mãe que estava pensando nos 7, 8 filhos que estavam ficando sem mãe, que estavam ficando órfãos. Então a gente lembra, né, que o nosso tesouro é onde está o nosso coração. É o que diz o Evangelho. No caso dela, o tesouro eram os filhos, e ele estava desencarnando. Então não era apenas a questão da morte que a afligia, era, na verdade, deixar os filhos sem a proteção, sem os cuidados. E isso fez com que a desencarnação dela não fosse uma desencarnação tranquila, fosse uma desencarnação bastante sofrida, como ela relata para nós lá no seu livro. Então a gente vê que, muitas vezes, por mais espiritualizado ou por mais dócil que o espírito seja, muitas vezes ele tem aqui no mundo material elementos que ancoram a sua consciência, que ancoram o seu coração. Então ele quer desencarnar, ele entende a desencarnação, ou melhor, ele vai desencarnar e entende a desencarnação, mas ele não consegue facilitar porque ele está olhando para aquilo que ele está deixando. E a gente pensa, né, o espírito, quando ele é bom, ele vai para o mundo espiritual e vai para o paraíso. Será que ele vai para o paraíso se a consciência dele estiver presa aqui no mundo físico? Uma mãe, por exemplo, que deixa um filho desprotegido, um filho órfão, e ela vai viver a alegria espiritual, a princípio para ela é muito difícil. Depois ela começa a ter um entendimento melhor, e aí então ela começa a realmente se identificar no mundo espiritual. Angelina colocou: observa uma pessoa que está há 2 anos com Alzheimer. Para mim é um grande aprendizado. Cuidadosamente procuro falar com o espírito e ele reage, né? Pois é, Angelina, é o que a gente vê hoje, né? Converso com a família e o médico. É o que a gente vê hoje, essa necessidade não apenas da humanização da medicina, mas também da espiritualização. Porque a humanização é você respeitar o sentimento das pessoas, é você respeitar ali as suas dificuldades, as suas limitações. E você espiritualizar a medicina é você ir além do corpo físico, é você ir além daquela personalidade. Mas é você realmente compreender ali um espírito encarnado. Então esses são processos naturais que as nossas ciências vão experimentando, vão vivenciando, né? A Andréa colocou, né, supernatural para uma mãe amorosa. Isso que penso também, vai ser um parto. Pois é, mas quando assim a gente tem, né, Andréa, aquela consciência dos filhos já amadurecidos, dos filhos já seguros, é uma coisa. No caso de Maria João de Deus, é aquela penca de filhos, todos eles pequenos. E aí a coisa complicou para ela. Né, enquanto os outros pais, mães, que veem seus filhos já numa condição mais independente, sofrem. Mas é aquele sofrimento muito mais ligado pelo afeto ou até mesmo pelo apego. Mas em outros casos é aquele medo de não poder proteger, de não poder cuidar. E aí que a coisa se torna bastante dolorosa. Né? Então a gente viu no caso dela que ela trouxe isso. E depois que ela se adaptou ao mundo espiritual, ela começou a trazer para nós aqueles relatos todos de trabalhos, de atitudes, de relações
de um espírito muito bem estabelecido no plano espiritual. Né? Os filhos com necessidades especiais são aqueles filhos que são frágeis, desprotegidos, que precisam desse cuidado. Então, assim, tecnicamente é tranquilo, ó, você desencarnou, vai. Mas e o afeto, o coração, a preocupação? Muitas vezes a família organizada, a família já amadurecida, mas quando o indivíduo que desencarna acaba sendo ali o pilar daquela família, ele fica preocupado, será que vão respeitar aquilo que meus filhos fizeram? Será que tal coisa vai acontecer? Então são preocupações naturais que ainda nos vinculam aqui ao mundo material. E tem aqueles casos em que o espírito fala, eu não posso porque eu tenho poder, aquilo é meu. E é aquele caso, né, que a gente já ouviu falar, de um espírito, por exemplo, que tinha ali um grande patrimônio, e quando ele desencarna, ele estava presente, como um castigo, entre aspas, estar presente no momento da partilha dos bens. Para ele ver a família degladiando, para poder dilapidar o seu patrimônio, como consequência da falta de educação que ele não deu aos filhos, né, da educação que ele não deu. Porque ele não espiritualizou os filhos, ele não criou aquele espírito de solidariedade entre os filhos. Ele criou, na verdade, concorrentes para poder tirar aquele patrimônio. Então ele via ali os filhos brigando, discutindo, mandando aquelas vibrações negativas para ele, porque ele favoreceu um, não favoreceu o outro, e ele ali como sendo testemunha daquele momento, colhendo os frutos daquilo que ele plantou. Então são situações variadas que nós vamos encontrar. André colocou, né, com certeza, meu pai dizia que até eles fazerem 50 anos ficamos preocupados. E depois quando fizer 50, 60, é aquela coisa, né, tá levando blusa de frio? Cuidado, não sei o que, tomou seu remédio? Eu me lembro, né, eu vi uma reportagem de uma senhorinha que tinha mais de 100 anos e estava cuidando do filho que tinha 80. Porque o filho estava com aquela doencinha, né, com uma pneumonia, alguma coisa assim, e a mãe cuidando dele. Ela tinha 100 anos, o filho tinha 80. Olha só que coisa linda, né? Foi um artigo assim muito bonito, uma história muito bonita de se ver. De ver a longevidade da família e perceber a relação entre mãe e filho depois de toda essa jornada que eles percorreram juntos. Né? Então, muito lindo. E tá certo, André. É tranquilo. Aquela mãe lá, essa mãe de 100 que cuidava do filho de 80, imagina, né? Vamos lá, avançando. A Marion colocou, tem uma conhecida que tem 90 e passa trabalho para a filha que tem 64. É isso aí. Muito bem, número 12, vamos lá para a gente avançar aqui nesses últimos 3 itens. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma degradação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. Então vejam aqui, nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não acontece de um modo rápido. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido e sente e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda o seu estado. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é um dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, aqui nesse caso, né, aquele espírito que sente, por exemplo, dor, aquele espírito que sente frio, que sente o calor, enfim. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possuem em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Outros há, para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente,
até nos casos de morte comum, que nada tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com os sofrimentos cruciantes. Porque o espírito, ele sente o efeito da morte biológica em si mesmo, pelos vínculos que ele tem. Aqui eu vou lembrar para vocês dois casos. Um caso de conhecimento pessoal e um caso que o Chico trouxe para nós. Eu não me recordo exatamente quando, me foge a memória, mas eu acredito ser ali por volta da década de 1980, por ali. Um avião que saiu aqui da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, foi até o Nordeste. E durante o voo, o avião se chocou com uma pequena colina no meio do caminho. Eu não me recordo se estava indo para o Ceará, se estava indo... Não me recordo. Mas foi uma psicografia que o Chico trouxe. E essa psicografia ela tinha sido depois transformada num áudio. E infelizmente eu perdi o site que tinha esse áudio, né? Então no áudio eles faziam a leitura. Então foi um avião que se chocou com uma montanha, todas as pessoas a bordo desencarnaram. E ali então, alguns depoimentos daquele acidente acabaram vindo. Então houve o caso, por exemplo, de uma mulher que ela relatou o seguinte: nós percebemos que a morte estava chegando, mas antes que o avião se chocasse, nós estávamos todos desligados. Então teve essa situação, em que eles não sentiram o impacto. Então era ali uma morte violenta, sim, mas era uma morte violenta programada. Então, embora o perispírito estivesse intensamente vinculado ao corpo físico, no momento da desencarnação, aquela desencarnação e o auxílio que eles receberam, havia ali naquele caso o merecimento de todos por ser uma morte programada. Mas quer dizer, merecimento entre aspas, né? Porque muito mais do que uma programação depende muito da forma como cada espírito viveu a sua experiência, né? E um outro caso, eu já comentei com vocês sobre isso, era um vizinho que morava ali quase que em frente de casa, e era um jovem de 14, 15 anos de idade. Ele então andava de bicicleta na rua, e sem perceber um carro veio e aconteceu o impacto. Ali o acidente foi um acidente grave, houve a desencarnação imediata do garoto, e os pais ficaram, porque os pais trabalhavam na frente, ele tinha ali uma oficina de autopeças, né, uma loja de autopeças, e o acidente aconteceu em frente à loja. E também do outro lado era a minha casa, mas a gente não chegou a presenciar isso. Pouco tempo depois, esse casal, por uma bala, eles tinham 2 filhos. Esse era o filho mais velho, de 14 e 15, e um outro que tinha por volta de 11 e 12 anos de idade. Eles começaram a frequentar o Centro Espírita Perseverança, aqui em São Paulo. Perseverança ele é um centro espírita muito grande, ele tem ali uma quantidade enorme de associados, trabalhos enormes também, e tem ali, além da parte social, né, da assistência social, ele tem uma parte muito importante também na psicografia. Então são muitas as famílias que vão até lá em busca de psicografias, mais ou menos como acontecia lá em Uberaba, né, onde caravanas iam até lá para poder encontrar médiuns como Chico, como o Carlos Bacelli e outros médiuns lá daquela região. Então eles foram até esse centro, foram algumas vezes e começaram a receber psicografias. E pelo fato, né, da psicografia ter aquela caligrafia nem sempre muito fácil, esses vizinhos iam até em casa para que eu pudesse fazer a transcrição. Então eu fui acompanhando as mensagens que chegavam. Então eu fazia a digitação e depois eu devolvia para eles e guardava, claro, uma cópia para mim, que infelizmente eu não tenho mais essa cópia, nessas cópias, né? Mas a primeira comunicação principalmente veio de um espírito, que não era do filho, mas veio um espírito trazendo um recado. Então na primeira comunicação era o espírito que chamava Alexandre, se eu não me engano o nome dele, e ele veio dizer assim: ó, o filho de vocês está bem, ele está num hospital, está sendo tratado, está sendo acolhido, oportunamente ele terá a oportunidade de falar com vocês, terá condições de falar com vocês e tal. E aí depois trouxe esse primeiro recado. Depois veio uma segunda comunicação, e nessa segunda era o próprio garoto. E aí ele comentava o seguinte, que ele não sentiu o impacto do carro.
No momento em que o carro bateu, frações de segundo antes ele foi desligado do corpo físico. E aí, nesse caso, a gente vai perceber primeiro que era um espírito que tinha na sua programação a desencarnação. Não era, nesse caso, como a gente viu, uma desencarnação precoce. Lembrando mais uma vez, o precoce significa desencarnar antes da hora. E nesse caso, embora ele tenha desencarnado na adolescência, era uma desencarnação programada, portanto ela aconteceu no momento que deveria ter acontecido. E como era a programação? Era um jovem comum, como outro qualquer, que ia para a escola, que tinha seus amigos e tudo mais, tinha tudo ali favorável para ter uma desencarnação bem assistida. E foi o que aconteceu. Então, assim como teve esse depoimento do avião, em que eles relataram que foram desligados, pelo menos ela comentou sobre isso, eu não me lembro de detalhes, se todos os espíritos tiveram a oportunidade de viver isso tudo. Mas a mesma coisa aconteceu com aquela mensagem que eu coloquei para vocês lá no grupo que nós recebemos, daquele espírito que relatou para nós aquele acidente com o avião da Chapecoense, que caiu lá na Bolívia, que bateu e tudo mais, que estava comentando que os espíritos estavam tão aturdidos com a desencarnação que eles não tinham condições de perceber a quantidade de assistentes que estavam ali à volta ajudando na desencarnação, e eles estavam, na verdade, desesperados procurando seus corpos. Então olha só o efeito que cada tipo de desencarnação violenta provoca nesses espíritos. Então é o que Kardec está apresentando para nós aqui, nesses casos, né? Ele traz, claro, aqui o caso mais intenso e mais dramático, que é exatamente aqui o caso do suicida, que, como ele colocou, excede a toda expectativa. Então tudo aquilo que a gente imagina de mais problemático, de mais complicado numa desencarnação violenta, o suicídio vai muito além. E a gente teve ali uma breve, tem ali uma vaga noção a partir do Memórias de um Suicida, quando o Espírito Camilo então trouxe para nós a sua própria experiência. E depois, no decorrer do livro, ele foi comentando, né, sobre ali os companheiros de internação lá no Hospital Maria de Nazaré, em que cada um comentou um pouquinho sobre seus casos. E a própria Dona Ivone também chegou a falar um pouquinho sobre a sua própria experiência. Mas é isso. Então aqui nós temos aqui mais três tópicos. Vamos devagar aqui, né? Como o caso que a gente vai ver tem o 13, o 14, Kardec conclui no 15. Mas não vamos nos estender. Então no próximo encontro a gente conclui esses 3 tópicos finais e depois já entra também no Livro dos Espíritos falando sobre a perturbação, até porque o que a gente está lendo aqui está diretamente vinculado à perturbação, né? Então ele comenta aqui aqueles que demoram mais para despertar, demoram menos, aqueles que sofrem esse processo de transição e coisa e tal. Então aqui, meus amigos, é isso. Vimos aqui então mais esses itens, trazendo para nós esses diversos exemplos, esses vários casos que vão dando para nós uma noção, né? Então eu vou tentar procurar, era um site que já não deve nem estar no ar mais, mas eram várias gravações que traziam esses casos, né? Então a gente vai ter oportunidade de ver depois, né? E a gente teve inclusive aquele do nosso amigo também, né, aquele amigo da China, que comentou que como foi a desencarnação dele. Um avião que caiu no mar, e quando o avião caiu, ele já estava trabalhando, auxiliando aqueles outros que não tinham consciência disso. Então, assim, cada Indonésia é da China para a Indonésia, naquela região ali, né, Dudu? Eu acho que ele estava indo da China para a Indonésia. Então, assim, como eu coloquei para vocês na semana passada, dê uma procurada lá no nosso grupo, que vocês vão ver ali as mensagens que eu postei, e elas vão servir de ilustração para aquilo que a gente está estudando agora, né? Então, para vocês verem, né, um espírito que, um acidente tão dramático como esse, tão desesperador, basta a gente lembrar aquele depoimento do Chico, né, quando o avião deu ali uma pequena chacoalhada, ele já ficou, valha-me Nossa Senhora, aquela coisa toda, né? E ele fala, tô com medo sim, tenho medo da morte, e o Emmanuel, né, morra com educação. E nesse caso a gente tem o depoimento desse espírito, que deve ser, né, Lindsay? Desse espírito ele deu o relato, né, que no momento da situação ele já estava em auxílio aos espíritos ali, os demais passageiros que estavam desencarnando. Então a gente vê ali os extremos, né, que a gente vai encontrar, e a infinidade de diversidades ali no meio desses dois extremos. André colocou, essas releituras são muito boas e super importantes para nós. É uma maneira de fixar cada vez mais o aprendizado, né? Bem bacana, né, André?
Então por isso que é bom estudar, né? Estudar é sempre